Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, pela oportunidade que Deus nos dá, pela misericórdia do Senhor, estudaremos a lição de número 6, que vai falar das nossas armas espirituais. Lembrando que na lição passada, nós falamos sobre os inimigos do cristão. E hoje nós veremos as armas que Deus nos deu, as armas que nós podemos empunhar para enfrentar os inimigos da nossa vida com Cristo. Meus irmãos, lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, o tema que nós estamos estudando nesse trimestre, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então tem sido lições maravilhosas e hoje com toda certeza não será diferente. A lição de número 6, as nossas armas espirituais, tem o texto áureo lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4, que nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa verdade prática nos diz que diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, que são a palavra de Deus, a oração e o jejum. São essas ferramentas e nós as entenderemos ao longo dessa lição. Nós temos a alegria de termos hoje um professor preparado para nos ensinar a respeito do uso, da profundidade, do significado dessas armas espirituais. Mas antes, vamos abrir a nossa Bíblia, ou os irmãos que estão com a sua lição, acompanhem na sua lição. A leitura bíblica em classe hoje será em Lucas, no capítulo 4 do Evangelho, no capítulo 4, os versículos 1 ao 4 e os versículos 16 ao 20, duas sessões de versículos ali do capítulo 4 de Lucas, que nos diz assim, Lucas 4 e 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Meus irmãos, recebamos com alegria o nosso irmão, o professor desta manhã, o irmão Vinícius, será o nosso professor, um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra na aula de hoje. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, de aqui nós estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para as nossas vidas. Nós estaremos aqui falando nesta manhã a respeito, das armas do crente. O primeiro tópico nos fala então a respeito das armas, divididas em 3 subtópicos. O segundo subtópico vai nos falar sobre as estratégias do inimigo. E o terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. Mediante a palavra de Deus, meus amados, nós encontramos e classificamos as armas como os instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras Sagradas, nós podemos ver alguns principais instrumentos de ataque. Nós lemos o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver ali, e nos fala sobre a armadura de Deus,
algumas coisas de proteção, mas também nós temos algumas coisas relacionadas, né, a armas de ataque, a espada do Espírito. E na lição aqui está relacionando, né, algumas dessas armas de ataques, desses instrumentos de ataques, são a espada, a vara, a funda. Nós lembramos que Davi utilizou-se de uma funda, né, para ir contra o gigante Golias, arco, flecha, lança, dardo, e os de defesa são que os escudos, o capacete, a couraça e as caneleiras, né? E todos esses instrumentos eram usados, né, pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, numa forma aí de no momento de algum conflito, né, como está registrado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, eles se utilizavam desses instrumentos. Quando se fala principalmente, né, da defesa, se tratando do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ali nos deparar, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça e, né, a sandália e assim sucessivamente. Nós vamos ver então algo literal que eram usados por esses pelejadores, por esses soldados. Porém, meus amados, nós como cristãos, nós aqui vamos estar diante desses instrumentos de ataques. Nós vamos ver como um sentido metafórico, né? Porque na verdade nós não combatemos, né, de uma forma literal, corpo a corpo, com outra pessoa, mas o que nós aqui estamos, irmãos, a combater é algo que é encabeçado pelo diabo, né, juntamente com seus demônios que se valem do mundo da carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, né, e dominadores do mal. Então, meus amados, nós entendemos, né, com todos esses instrumentos principais de ataque e também alguns de defesa, como algo metafórico, porque nós não combatemos corpo a corpo, né? A nossa luta é espiritual, a nossa batalha ela é espiritual, né? Nós estamos em uma guerra de fé. E por isso, meus amados, por se tratar que nós aqui como cristãos, a igreja ela está nessa guerra de fé, o inimigo ele se utiliza de algumas estratégias, né? Aqui o subtópico 2 nos fala então dessas estratégias, né, do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, ele é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, né? Então, uma das suas estratégias, primeiramente, é o que, amados? É arrebatar, é tirar a palavra do coração. Depois, buscar altas posições com mentiras, enganos. João diz no seu evangelho que o diabo que é o pai da mentira. Então a gente tem que ter esse devido cuidado, né? Não dar espaço para que o inimigo, utilizando dessas estratégias, venha impor contra as nossas vidas. E também ele usa pessoas, irmãos, né? Quando ele encontra um coração que está aberto para o mal, ele usa as pessoas, né, para trair, para serem escravizados pelo pecado, né? E principalmente a nós, irmãos, a enfraquecer a nossa fé e também enganar, né? Fazer com que o evangelho, né, a palavra de Deus, ela seja deturpada, ela seja distorcida, e são cumprimentos da palavra de Deus, do que ocorre em nossos dias,
de tantas situações, de tantos erros doutrinários, e isso, irmãos, são que estratégias diabólicas para que fazer com que nós, amados, sejamos tragados, sejamos derrotados e percamos, a salvação das nossas almas. Por isso que o apóstolo Pedro, ele nos alerta sobre esta sagacidade do inimigo. Primeira epístola, do apóstolo, ele diz no capítulo 5, 8, Pedro dizendo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vejamos aqui as palavras do apóstolo Pedro, falando a respeito de como que o diabo, ele trabalha, ele age constantemente, ele não para, e ele utiliza dessas estratégias para fazer o que? Uma confusão. O Deus que nós servimos, a palavra fala que não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus ornamentado, e a igreja, ela é um ajuntamento, é um povo especial, zeloso e de boas obras, Então vejamos, meus irmãos, que o diabo, ele quer sempre causar o que? Confusão. E para ele causar esta confusão, ele é organizado. Ele se utiliza dessas estratégias, Ele é organizado para criar uma desorganização na vida do crente, na vida do homem e na vida da mulher. Então Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, eles andam ao derredor, não ao redor. Por quê? Eu, quando sempre leio este versículo de Pedro, eu me lembro de um salmo que nos fala sobre o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor, Nós encontramos um versículo da palavra de Deus no livro de Salmos, de número 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, não ao derredor. Então, ao nosso redor, ao nosso lado, está o quê? O anjo do Senhor, acampando-se ao nosso redor, enquanto que o diabo, ele está o quê? Ao derredor. Diz aqui, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, meus amados, que para que o anjo permaneça ao nosso redor, acampando ao nosso redor, nós precisamos temer, nós precisamos ter comunhão plena, estarmos aliados a Deus. A palavra, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, a oração, a consagração, porque o texto, ou seja, o versículo do Salmo de número 34, verso 7, o versículo 7 fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, Por quê? Se nós não temermos, nós perdemos a proteção, nós perdemos a presença de Deus nas nossas vidas, sairemos da cobertura da parte de Deus, da proteção de Deus. Então o salmista, ele expressa dessa forma, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus amados, precisamos temer ao Senhor. E por fim, o subtópico 3 fala-nos sobre o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo, ele descreve claramente que o diabo, ele é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, principalmente no capítulo 6, que nos fala sobre a armadura, sobre a nossa luta, sobre esta batalha espiritual, e principalmente
no versículo 11, Paulo dizendo: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que? As astutas ciladas do diabo. E também no verso de número 2 do capítulo 2, voltando um pouco aí as páginas, na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai nos dizer que em outro tempo nós andávamos segundo o que? O curso deste mundo, né? O sistema do mundo, segundo o que? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele está aqui a falar, né, a tratar do chefe de toda a força do mal, que é o diabo, é o príncipe, né, das potestades do ar, do espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. E vejamos, meus amados, que por muitas vezes o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ele foi impedido, né, por esse inimigo, por meio de instrumentos humanos. Vejamos que uma das estratégias que o diabo se utiliza são as pessoas também, né? Ele usa pessoas para confrontar, para perseguir, e nós encontramos que o apóstolo Paulo, por algumas vezes, foi impedido por este inimigo, né? E se utilizando de pessoas para que ali o confrontasse, o perseguisse e não desenvolvesse a obra do Senhor. Mas, irmãos, diz aqui a lição também que nós não podemos de maneira alguma ignorar, né, que o inimigo ele tenha um reino organizado com seus servos emissários, principados e potestades. Nas palavras de Cristo Jesus, quando Lucas escreve no seu evangelho, no capítulo 17, nós vamos ver ali, irmãos, no capítulo de número 11, nós vamos encontrar que Jesus está a falar a respeito, né, dos demônios e a sua organização, e a partir do verso 17, Jesus, conhecendo os pensamentos, né, dos fariseus, ele fala que todo reino dividido contra si mesmo será o que? Assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o teu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado que o reino de Deus. Olha só o verso 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte aos seus despojos, né? Então, irmãos, vejamos aí, né, o inimigo juntamente com as suas legiões de demônio e na sua estratégia nesse reino aí organizado para impor, né, para destruir vidas, famílias, né, e principalmente querer destruir a igreja, causar aí divisão, dissensão e outras coisas más. Meus irmãos, então tenhamos muito cuidado, né, pois estamos nesta guerra de fé, nesta batalha espiritual, e nós precisamos, irmãos, estarmos atentos, vigilantes quanto a essas estratégias do inimigo. Falamos de algumas no sentido, né, da mentira, de roubar a palavra de Deus do nosso coração, de enfraquecer a nossa fé, de nos escravizar no pecado. Mas também, irmãos, uma das estratégias é o desânimo, é a falta do perdão, o medo, a acusação, a atitude
de nós agradarmos os nossos desejos, né? Olharmos para nós no sentido de egocentrismo. A preguiça espiritual, meus irmãos, faz com que nós não tenhamos, né, aquele desejo, aquela vontade de meditar na palavra de Deus, de orar, de congregar, de cultuar, de consagrar as nossas vidas. E para terminar então aqui este primeiro tópico sobre as armas do crente, deve ser usadas contra as estratégias do inimigo, que é o chefe de toda força do mal. O tópico 2 diz-nos sobre as 3 armas espirituais do cristão. Vejamos, meus irmãos, então, neste tópico 2, nós vamos falar das 3 armas, né? Dos 3 recursos espirituais que nós temos para vencer as astutas ciladas do inimigo. Não podemos aqui esquecer das palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, que é o versículo do nosso textual, né? Porque as nossas armas da nossa milícia, o que? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então, diante das oposições, né, dos obstáculos para as nossas vidas, que são, né, o diabo, a carne e o sistema do mundo, né, o sistema mundano, nós temos essas 3 armas espirituais. A primeira arma é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas o quê? De pão, mas de toda a palavra de Deus. Então, vejamos, uma vez nós aqui nutrido, né, pela palavra de Deus e solidificado, irmãos, nós estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias, né? O apóstolo Pedro diz que era necessário que nós desejássemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Então, com isso, irmãos, quando nós temos esse desejo, né, ardente, afetuosamente pela palavra de Deus, nós temos, né, um crescimento espiritual, e é o que nós precisamos a cada dia, crescermos, né, no conhecimento, na graça. O apóstolo Pedro fala-nos isso na sua epístola, né? Crescer no conhecimento, crescermos espiritualmente, para que possamos, meus irmãos, resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias que ele se utiliza para fazer com que nós venhamos a nos corromper. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta o que? Uma influência frutífera da verdade divina, né? João 17:17 fala, né? Santifica-os, né, na verdade, porque a tua palavra é a verdade, irmãos. Então, uma das armas espirituais é o que? A palavra de Deus. Segundo, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Certa feita eu vi uma frase que dizia assim: uma vida sem oração é como uma planta sem água, que aos poucos vai o que? Se murchando e seca-se as suas folhas, e assim sucessivamente chega o que? A morte. Então, uma vida que não é regrada, meus amados, na oração,
Uma igreja que não ora, um crente que não ora, irmãos, ele está suscetível, ou seja, está vulnerável, né? Ele está aí fácil a cair, a enfraquecer na fé. Por isso, meus irmãos, a oração ela é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada. Prestemos atenção para a seguinte declaração que Paulo fala no capítulo 6 à igreja de Éfeso, e o verso 18: orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Notemos que o apóstolo ele não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade a oração é como se ela traz um ajuste, um alinhamento para a armadura toda, né? É como faz com que nós venhamos a estarmos alinhados, né? É a mesma coisa, irmãos, de nós nos apoderarmos das nossas vestimentas, né? Nós colocamos, né, a nossa camisa, né, exemplificando aqui, colocamos o nosso calçado, e para que, por exemplo, o calçado fique bem firme, nós precisamos, né, ali pegar o cadarço e ajustar, amarrar a camisa, né, o terno, a gravata e também as vestimentas femininas das irmãs também. Então, a oração é nesse sentido. Entendo aqui, se nós utilizarmos das armaduras, mas se não ajustarmos através da oração, irmãos, de nada terá sentido. Então, neste aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração, ela fortalece todas as esferas da nossa vida. Muito interessante isso. E terceiro, o jejum. Então, as três armas espirituais: a palavra, a oração e agora o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. E, meus irmãos, o jejum, tanto no Antigo quanto no Novo, é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de uma busca de orientação divina. Então, irmãos, assim, precisamos entender que para o jejum precisa ser algo específico, irmãos, das nossas vidas, para uma finalidade. Certa feita, Jesus fala assim: olha, essa situação é somente através do quê? Da oração e do jejum. Vejamos aqui a lição nos dizendo: no Novo Testamento o Senhor Jesus jejuou e também disse que os discípulos também fariam. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós nos deparamos ali a partir do capítulo 2, né, o início da concretização da igreja aqui na terra, né, a igreja primitiva, diz-nos que eles perseveravam, né, na oração, no jejum, na palavra, diariamente, né, era constantemente. A igreja primitiva, ela praticava também o jejum. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos diz-nos ali quando o Espírito Santo disse aos anciãos da igreja, aos apóstolos, aos líderes da igreja que ali estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e Barnabé. E a igreja estava na prática do jejum atrelado à oração. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, meus irmãos, o jejum ele tem um valor então glorioso
para a vida do crente, pois é um ato de que nos auxiliar e ter mais intimidade com o nosso Deus. Então, meus amados, neste tópico 2, nós aqui estamos conhecendo, tendo aqui um respaldo com esse ensino e dar a devida importância a essas 3 armas espirituais do cristão, que é a palavra, a oração e o jejum, diante de 3 oposições que se levantam contra nós, que é o diabo, a nossa carne e o mundo, esse sistema mundano. A sinopse então diz as 3 armas espirituais que o cristão tem em sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Amém? E aí, indo para o último tópico, o terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo, irmãos, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e perseverança, fala-nos, muito a respeito daquela passagem da carta aos Hebreus, capítulo 12, os primeiros 2 versículos, fala-nos, de uma carreira que nos está proposta, que precisamos correr com paciência, olhando para Jesus, que Ele é o nosso maior exemplo. E com isso, nós encontramos nos evangelhos que Jesus venceu o diabo com a palavra. Ele, estando no deserto, nós vamos ver que o tentador chegou até ele, mas diz a palavra de Deus que ele venceu o tentador com a palavra. E no segundo momento também ele vai ler a passagem do profeta Isaías, estando em uma sinagoga em Nazaré, e para cumprir uma palavra profética de Isaías, ele lê ali sobre que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e fala assim, muito sobre o seu caráter, sobre o seu ministério, as características do seu ministério terreno aqui. E nosso Senhor deixou claro que nesses episódios, tanto no deserto como nessa sinagoga em Nazaré, que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes, irmãos, em nossa vida, na batalha contra o maligno. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Por isso, irmãos, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha a nós tomarmos a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, Toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada e nós devemos nos utilizar para vencer, Pois estamos em meio a essa contenda, em meio a essa guerra de fé, e nós precisamos utilizar da espada do Espírito, porque Jesus venceu o diabo com a palavra. 2. Vivendo em oração. Nós encontramos nos evangelhos que Jesus por muitas vezes se retirava para lugares desertos para orar. Lucas fala muito sobre isso. Ele orava pelos apóstolos, ele orava pela igreja, ele orava pelos seus algozes, pelos perseguidores, ele orava, irmãos, por todos, porque ele sabia que a oração, o valor, ele sabia o bem do valor da oração, e por isso ele gastava muito tempo falando com Deus. João capítulo 17, nas últimas instruções, palavras do Senhor Jesus aos discípulos, nesse capítulo 17, fala-nos sobre também a oração do Senhor Jesus.
E ele vai nos falar, olha, a respeito que ele ali orando não só pelos discípulos, né, para o povo, para a humanidade, para o homem ou para a mulher do seu momento, da sua geração, mas ele diz no verso 20, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, irmãos, quando eu leio este versículo, eu entendo que Jesus estava orando, né, para nós, para a igreja futura e para aqueles que hão de ser salvos, que receberão ainda o Senhor Jesus como um Salvador da sua vida. Então, Jesus sabia bem do valor da oração e por isso ele gastava muito tempo falando com Deus. E por fim, amados, Jesus vivia também em jejum, além de meditar na palavra e perseverar na oração. O Senhor Jesus, ele jejuava. E também assim, irmãos, que nós possamos imitar, né? Porque há muitos ensinos errados, né, a respeito, né, do jejum, que não precisa jejuar. Mas, irmãos, precisamos ter equilíbrio. Não possamos de maneira alguma ser demasiadamente, porque às vezes alguns se utilizam, né, de uma radicalização e é acometido, né, de agravos mediante ao seu corpo, a sua saúde, por não entender, irmãos, né, a finalidade, né, do jejum, a forma de como se deve jejuar. Precisamos, meus amados, entender as nossas condições, porque se passa-se disso, se torna-se demasiado, Deus não recebe, Deus não receberá. Então, precisamos, meus amados irmãos, estarmos, sim, em constante oração, em constante consagração em jejum e em constante meditação e absorção da palavra de Deus. Então, infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto, irmãos, aqueles que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob, lógico, orientação médica, e todo seguidor de Cristo, ele é estimulado pela Bíblia a jejuar, a consagrar. As demais, quando alinhamos o estudo da palavra, a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia o que? Com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus por este momento, e que possamos, meus amados, sempre em nossas vidas utilizarmos dessas armas espirituais para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Tenhamos cuidado, irmãos, tenhamos vigilância, porque ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabemos que o Deus deste século, é ele, o diabo, tem cegado, irmãos, né, o entendimento de muitos, e que, irmãos, jamais venhamos permitir nas nossas vidas que este inimigo, ele venha, irmãos, usufruir, venha nos possuir, mas que nós possamos, irmãos, ser possuídos, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe e que assim sendo, irmãos, venhamos a cada dia guardar a palavra de Deus no nosso coração. O nosso inimigo, ele é ardiloso, perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as nossas armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem, meus amados, crescimento e fortalecimento para a nossa vida,
ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que nós olhamos para Ele como o autor e consumador da nossa fé, que fez uso dessas armas, também, irmãos, podemos vencer as estratégias do maligno. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, que ensinamento precioso para a nossa vida. Nós estamos gratos a Deus, porque nesta oportunidade Ele falou conosco, nos abençoou com este ensino e o nosso coração se enche de alegria. Nós estamos caminhando para o final da nossa aula, mas não, espere um pouquinho, vamos dar alguns avisos e ao término faremos uma oração por você e por sua família. O primeiro aviso, irmãos, é um convite especial para todos os irmãos que estão acompanhando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical de maneira online e que ainda não nos fizeram uma visita em uma de nossas igrejas, em uma das nossas congregações. Nós temos congregações, os irmãos viram passando aqui embaixo, os endereços, os bairros, nas cidades aqui circunvizinhas de Matão, e você pode nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos, e nas nossas igrejas cultos nas quartas-feiras, sexta-feira, sábado e também aos domingos. E lembrando, em todo o nosso campo, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã nós estamos reunidos, aos irmãos cada um em sua congregação, munido ali de seus professores, de seus pastores, para aprender a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Então, se o irmão tem gostado, tem nos acompanhado, tem nos dado o privilégio da sua audiência, da sua presença aqui na EBD Online, eu te faço esse convite. Venha participar de uma Escola Bíblica Dominical presencial. Tenho certeza que você sairá abençoado, além de nos abençoar com a sua presença. Será um prazer recebê-lo a você e a sua família. Também, irmãos, nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus. E também a obra missionária. Deus com certeza tem bênçãos reservadas para aqueles que dispõem, uma pequena porção daquilo que Deus já nos deu para o sustento da sua obra, para o avanço do reino de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos que estão contribuindo conosco, partilhando aí de ofertas e dízimos para a manutenção da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Neste término, eu quero convidá-los, vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula e rogando para que Ele nos abençoe na continuidade do nosso domingo, do nosso dia e também a semana que logo se inicia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu maravilhoso amor, que nos faz, ó Deus, trilhar o caminho para os céus. Senhor, neste momento te agradecemos por esta Escola Bíblica Dominical, por este precioso ensino ministrado aos nossos corações, e nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para que saibamos, ó Deus, como aplicá-la em nosso dia a dia, em nossa vida prática, para sermos, Senhor, mais parecidos contigo, para sermos, Senhor, filhos obedientes, não mero ouvintes da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dê um dia de paz, de alegria, um dia de descanso, nos abençoando também na semana que logo se inicia. Nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua maravilhosa graça, mas também já somos agradecidos. Seremos testemunhas das obras do Senhor em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz, abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos bem sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.